Tudo bem que o governo tem o direito de cobrar uma espécie de aluguel de quem ocupa uma área pública, mas ignorar as mudanças geográficas e insistir numa taxa criada na época do Império é um pouco demais. É com esse argumento que tem gente procurando os tribunais para se livrar de uma conta imposta pela União. Há 6 anos, Dona Elilde se mudou para este prédio no bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife. Mas a recepção não foi das melhores. Logo no primeiro inverno, a rua ficou embaixo d'água. Quando chove, fica um rio, tudo alagado, tudo alagado. Esse prédio é construído em cima da água. É que boa parte do Recife foi construída à beira-mar ou em região de mangue, às margens de rios. Uma realidade que favorece os alagamentos. O caso de Dona Elilde é só um exemplo. Ela mora numa área que faz parte dos chamados acrescidos de marinha. Para construir as cidades, essas áreas precisaram ser aterradas, não é? E esses aterros, chamados acrescidos de marinha, né, também fazem parte da Constituição Federal. Né? Então, são bens da União, portanto. E se o terreno é da União, quem mora no local precisa pagar uma taxa de ocupação. A professora recebe a cobrança do Ministério do Planejamento pelos Correios. Neste ano, o valor do boleto bancário foi de R$ 193,32. Não me avisaram nada, nada. Se eu soubesse, eu não tinha, jamais eu teria comprado. A cobrança incide sobre os terrenos de marinha que se estendem por todo o litoral do país. Uma faixa de 33 metros contados a partir da maré cheia, também chamada de pré-amar. Agora, o mais curioso, essa lei é da época do Brasil Império. Quando entrou em vigor, a norma levou em conta a pré-amar registrada no ano de 1831. Quando você aterrava o mangue, quando você enchia de terras, reduzindo a largura do rio, você estava ocupando uma área que antes tinha uma pertença. Então, nessa altura, isto durante todo o período colonial, você estava exercendo o direito de usar a terra, mas a terra não era uma terra que de fato fosse sua. Na época, o terreno pertencia à coroa portuguesa e a principal função era proteger o litoral da colônia. O litoral, na realidade, tinha duas importantes missões, que era a proteção do litoral das invasões estrangeiras, em primeiro lugar, e em segundo lugar, era a forma de você comerciar. 180 anos depois, é claro que o mundo mudou, e muito. Mesmo assim, o governo federal continua exigindo o pagamento dessa espécie de IPTU. A explicação é que hoje, esse trecho de terra tem outras funções. Cumprir, né, com a função social da propriedade, né, com a função ambiental, né, e com a função também arrecadadora, por ela constar nas nossas leis patrimoniais. Mas a taxa é alvo de críticas. Dona Elilde, por exemplo, não se conforma com a cobrança. Eu sou uma pessoa revoltada porque pago essa taxa. Como ela, outros moradores são contrários ao pagamento. As reclamações são tantas que o assunto foi parar nos tribunais. Em todo o país existem processos que pedem desde o fim da cobrança até a alteração de valores. Em Aracaju, por exemplo, a Justiça Federal acatou um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil e determinou uma redução no índice de reajuste da taxa. Por enquanto, a cobrança deste ano está suspensa. Em Pernambuco, um grupo de profissionais liberais também se organizou e criou uma entidade chamada SOS Terrenos de Marinha. Nós todos estávamos inconformados, porque ouvíamos diariamente queixas de pessoas, sobretudo as pessoas mais idosas, e que estavam sofrendo diariamente a pressão para pagar esses ônus. Uma das principais queixas é sobre a forma como a Secretaria de Patrimônio da União comunica ao dono de um imóvel que a propriedade dele está entre as que devem pagar a taxa de ocupação. Para demarcar suas áreas, ela publicava em diários oficiais editais dizendo, por exemplo, que amanhã vai demarcar o litoral norte do estado de Pernambuco. E as pessoas que lá residem e que são, de fato, legítimos proprietários de imóveis, não tinham conhecimento de nada. A entidade levou o caso à Justiça Federal aqui em Pernambuco, que decidiu o seguinte: a partir de agora, a Secretaria do Patrimônio da União deve intimar o dono do imóvel pessoalmente e não mais por meio de edital. Essa primeira decisão já foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A investida do governo em demarcar novas áreas envolve ainda um outro problema, o da insegurança jurídica. Imóveis que antes não eram considerados da União
podem passar a fazer parte dos chamados terrenos de marinha. Então essa oscilação, essa flutuação, se o terreno é de marinha ou se o terreno é um terreno alodial ou próprio, é algo que precisa ser investigado porque é uma questão que envolve um volume de recursos efetivamente grande. E o debate não termina aí. A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco questiona outra cobrança, feita no momento da venda de qualquer imóvel localizado em terreno de marinha. Nesse caso, a conta tem um nome curioso, chama-se laudêmio. Um empreendimento em que uma unidade tenha 500 mil reais de valor, só de laudêmio, quando ele transferir essa propriedade do construtor para o comprador, iria pagar 25 mil reais. Eu acho que não é todo mundo que tem esses valores hoje para estar se pagando. E o principal é esse dinheiro todo que é arrecadado. Qual é a função social disso? Quem responde qual o destino dado aos 600 milhões de reais arrecadados por ano é a Secretaria de Patrimônio da União. Bom, essa arrecadação ela é toda revertida para os programas sociais do governo federal. Há um retorno para a sociedade, né, em investimentos de saneamento, de habitação, de calçamento, né, de toda a infraestrutura necessária ao desenvolvimento das cidades. Os argumentos podem até ser coerentes, mas não convencem quem é obrigado a pagar a conta. Eu acho que o Brasil Império já foi embora. Nós estamos no século XXI e eu acho que o Brasil Império morreu. As tentativas de suspender as cobranças se repetem em todo o país. No Espírito Santo, por exemplo, um grupo de moradores entrou com uma ação coletiva na Justiça e já planeja, inclusive, entregar um documento à presidente da República. Tudo para garantir uma mudança nas regras.